Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção, que tem o objetivo de transmitir o conhecimento de Bahá'u'lláh através das asas da música, sempre levando alegria e felicidade aos corações compreensivos e que desejam buscar a verdade através dos ensinamentos de Sua Santidade Bahá'u'lláh. Então, sejam todos muito bem-vindos. Este programa já tem 3 anos praticamente, e nós estamos aqui sempre na maior felicidade, transmitindo esta que é, sem dúvida nenhuma, a grande oportunidade da humanidade se encontrar com Deus o Todo-Poderoso através de seu manifestante, Bahá'u'lláh. E, através das asas da música, como disse, nós estamos aqui transmitindo seu conhecimento. E, para me ajudar a transmitir esta live, para fazer este programa, eu conto sempre com a presença de 2 queridos amigos, Max Willick, em Santa Catarina, e a querida Bia Rangel, no Rio de Janeiro, e eu aqui no Guarujá. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como os amigos sabem que eu tenho deficiência visual, e ele sempre me auxilia, em primeiro lugar, e durante o programa inteiro, não é? É o Max Willick. Seja muito bem-vindo, Max. Boa noite. Boa noite, querido Léo. Boa noite, queridos amigos. Quarta-feira chega sempre com muita alegria, sabendo que a gente vai fazer o programa à noite, né? E receber os amigos e cantar umas canções. Como o Léo falou, esse programa visa transmitir, né, o espírito dos ensinamentos barrais através de canções com alma, né? E também sempre temos poesia, temos histórias, enfim, nós vamos fazendo o programa sempre de uma forma bem descontraída e temos buscado nos últimos programas trazer sempre algum convidado, alguém que possa contribuir com a sua experiência, com as suas histórias, com a sua vivência, para a gente abrilhantar ou, enfim, fazer com que esse programa fique ainda mais enriquecido, né, com a presença desses amigos. Hoje nós vamos ter o prazer de receber o querido Gabriel, que depois, na nossa parte devocional, né, que a gente tem sempre esse formato já durante esses 3 anos, a gente começa com uma pequena parte devocional, pedindo inspiração, guia a Deus e principalmente agradecendo, né, pelo dia em que nós estamos vivendo, o dia de uma nova revelação divina, a revelação de Bahá'u'lláh. Então, a Bia sempre começa cantando alguma oração, e depois o Léo também vai fazer uma oração, e aí nós começamos com uma canção, depois passamos para o Gabriel. Bia, com você, então. Boa noite, queridos amigos, todos os ouvintes, nosso convidado querido Gabriel. E é um prazer enorme estarmos aqui quinzenalmente, às quartas-feiras, e hoje não é diferente. Uma felicidade. A gente sempre começa pelo bem-amado, Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í. Eu vou entoar um versículo revelado por ele. Ó filho do homem, não transponha teus limites, nem demandes o que não te convém. Prostra-te perante a face do teu Deus, ó Senhor, de grandeza e poder. Ó filho do homem, não transponha teus limites,
nem demandes o que não te convém. Prostra-te perante a face do teu Deus. Ó Senhor, de grandeza e poder. Ó Senhor, de grandeza e poder. Léo, teu microfone eu tive que desligar em função do ruído que estava dando. Então, se você tem como ligar aí. Então, queridos amigos, como eu ia falando, nós aqui sempre apresentamos a nossa amada fé Bahá'í. É uma religião e ela vem trazer uma novidade extraordinária, que é a revelação progressiva. Deus, em sua infinita misericórdia, quando ele disse que nunca deixaria o homem sem guia espiritual, ele assim o fez. De épocas em épocas, ele envia um ser extraordinário, que é chamado de o seu verbo, ou mensageiro de Deus, para guiar a humanidade com as necessidades daquele tempo, daquela época, com o remédio exato para aquele momento. Então, queridos ouvintes, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da fé Bahá'í, por favor, visitem o nosso site, que é www.bahá'í, que se escreve bahai.org.br. Lá eu tenho certeza que vocês encontrarão respostas para muitas perguntas, de repente, há muito tempo guardadas no coração. Passo para o Léo. O Léo ainda não conseguiu ligar o microfone, vamos aguardar. Enquanto isso, eu vou cantar uma canção, né? A alma da canção tem que ter canções com alma, né? E o nome dessa canção é Corações de Amor. Em corações de amor brotam sementes de fé. A fé vem dentro de nós, a fé é uma só voz, a fé é um mundo melhor. Em corações de amor brotam sementes de paz. A paz vem dentro de nós, a paz é uma só voz, a paz é um mundo melhor. Abro meu coração, me ensina a inundá-lo de amor. Abro meu coração, me ensina a inundá-lo de amor. Vem, me ensina, Senhor. Em corações de amor brotam sementes de luz, a luz da guia de Deus, a luz dos anjos dos céus, a luz de um mundo melhor. Abro meu coração, me ensina a inundá-lo de amor. Abro meu coração, me ensina a inundá-lo
de amor. Vem, me ensina, Senhor. Vem, me ensina, Senhor. Pronto, Léo, agora você está com o microfone. Ok, querido. Você me ouve agora? Me ouve? Você me ouve? Sim, sim. Sim, ouvimos bem, Ai, que Léo. bom, graças a Deus. Queridos, eu peço desculpas a vocês, porque realmente nosso lugar não está muito bom em nível de rede, né? Aqui realmente é um ruído. Espero que agora, nesse momento, está ruim para vocês aí o áudio ou não? Como é que está o áudio para vocês? Não, tá bem bom. Né? Que bom. Tá Eu bom. acho que é por conta, talvez, de algum ruído que realmente o ambiente não é lá essas coisas, mas se Deus quiser, em breve a gente vai melhorar, né? E eu gostaria de, aqui, então, na minha participação, agradecer a presença do querido Gabriel e, e oferecer, então, essa prece que eu tenho, assim, muito intimamente comigo, desde muito cedo que me declarei Bahá'í, que aprendi essa prece, e gostaria, então, de oferecer para os amigos. Senhor, lastimáveis somos nós, concede-nos teu favor. Somos pobres, dá-nos uma fração do oceano de tua riqueza. Satisfaze as nossas necessidades e livra-nos da humilhação através de tua glória. As aves do ar, como os animais do campo, de ti recebem a cada dia seu sustento, e todos os seres são objetos de teus cuidados e de tua misericórdia. Não prives deste frágil ser humano de tua graça maravilhosa, e através de teu poder, favorece com tua generosidade a esta alma desfalecida. Dá-nos o nosso pão de cada dia e concede teu acréscimo nas coisas necessárias da vida, para que dependamos só de ti, prossigamos em teu caminho, declaremos teus mistérios, prossigamos inteiramente contigo. Tu és em verdade o Deus de amor, quem provê a toda a humanidade. Muito bem, Léo, obrigado. Linda essa oração, né? Todas são, né? Eu agradeço. Na verdade. Bom, então, como falamos antes, temos hoje a presença, né? Temos esse privilégio de ter um bate-papo com o nosso querido Gabriel, que é um artista também. Ele também compôs música, eu acho que hoje ele não se dedica mais a essa arte, mas se dedica com muito brilhantismo à literatura. Ele é um grande escritor, já com obras publicadas. Então, eu queria que ele se apresentasse e falasse um pouco, primeiro, da sua trajetória de vida, né? Como ele conhece a fé Bahá'í, o que ele aceita, enfim, e descrevendo como é que ele abraça depois esse caminho tão lindo da literatura e nos concedeu, né, ou nos deu o privilégio de ler tantas coisas belas que ele escreveu. Gabriel, então contigo. Léo, desculpa, mas eu vou ter que desligar de novo o teu microfone. Estava Que muito pena. bacana. Quando for para falar, você fala para mim, eu peço ajuda aqui, tá bom? Tá bom, querido. Obrigado. Ok. Bom, primeiro quero dizer da alegria de estar com todos vocês. Eu somente mais recentemente que tive o privilégio, a alegria de participar do Alma da Canção, mas fiquei extremamente emocionado, compartilhei com outros amigos sobre o programa, né, da beleza que é, da oportunidade de ter
músicos do calibre de cada um de vocês, né? Tive a oportunidade de participar do último e estou com alegria participando aqui também, né? Eu conheci a fé nos idos de 1975, em Belo Horizonte, né? Onde nasci e lá estava quando conheci a fé. Na verdade, eu não era um buscador, né? Deveria ser, né? Como cristão deveria ser, mas eu era desatento, vamos dizer assim. Mas um amigo muito querido, a gente, a caminho da igreja, ele me perguntou, ele fez uma pergunta despretensiosa, talvez, dizendo, vem cá, se alguém chegasse para você, e naquele tempo, na verdade, a gente nem conversava tanto de religião, né? A gente ia à igreja mais como uma rotina, né, cultural, mas sem estar muito atento às questões religiosas em si. E ele me perguntou o seguinte, se alguém chegasse para você e dissesse que Cristo voltou, o que você diria? Foi uma pergunta tão fora de tudo que a gente conversava que eu não soube o que responder. E a gente caminhou uns 5, 10 minutos a caminho da igreja e eu sem responder. E assim, será que eu entendi bem a pergunta, né? E enfim, eu não respondi, nós fomos para a igreja, assistimos à missa, e quando saímos da igreja, já retornando, e já próximo a chegar de volta às nossas casas, eu perguntei, ô Carlos, você fez, a gente indo para a igreja, você fez um negócio de uma pergunta sobre se Cristo tivesse voltado, e eu não entendi. Eu queria entender um pouco melhor o que você disse, ou qual é a história, né? E ele, assim, para encurtar a história, ele falou, não, minha irmã conheceu uma religião chamada Bahá'í, eles acreditam que Cristo voltou e vai ter uma reunião hoje à noite. Ela me convidou para ir, mas eu estou meio receoso de ir sozinho. E aí eu fiz a pergunta muito mais, ver se puxava uma conversa e talvez você quisesse vir comigo, né? Eu falei, Carlos, esse negócio tá meio esquisito, não está não? Que conversa meio esquisita essa, né? Ele falou, não, mas ela disse que não é assim, essas coisas, não sei o que e tal. E, enfim, eu falei, e aonde que é a reunião? Aí ele disse o bairro era do outro lado da cidade. Eu falei, muito longe. E que hora que começa lá? Ele falou, às 8. Eu falei, pô, já é 7:50, a gente não vai chegar lá, né? Ele falou, não, mas tem um ônibus aqui que passa aqui, já deixa a gente lá, a gente chega um pouquinho atrasado e tal. Eu falei, tá, então vamos. E assim fomos, e era um fireside, né? Eu cheguei imaginando que ia ser uma igreja, ia ter um pastor falando, e não era nada disso, né? Era uma casa residencial, as pessoas muito simpáticas, muito jovens, o assunto muito interessante, porque estavam falando de igualdade de direitos entre homens e mulheres, e enfim. Então, e assim foi minha introdução à fé Bahá'í. Naturalmente que estudei bastante, e um dos livros que assim me convenceu, não só, eu já estava convencido pelo próprio modo de vida da comunidade, dos princípios que preconiza, tudo, mas a leitura de um livro chamado O Ladrão na Noite me fez, então, pedir meu ingresso também como membro da comunidade Bahá'í. Mas isso foi lá já há quase 50 anos agora, né? Mas se tem alguma pergunta, eu estou aqui à disposição de vocês. E você estava onde, Gabriel? Que eu não ouvi, você estava na Bahia? Não, eu sou de Belo Horizonte, conheci a fé lá em 75,
Me declarei em 76, um ano depois, mas aí um grupo de jovens, éramos muito jovens, estudantes, e aí um grupo grande se declarou Bahá'í, e logo na sequência eu me levantei como pioneiro. Me levantei para ir de pioneiro para Manaus, mas fui primeiro para a Bahia, porque havia na Bahia uma conferência, iria ocorrer em janeiro de 77, uma conferência internacional de ensino, e precisava de ajuda na organização e na preparação de convidar pessoas e ensinar a fé. Então, eu fui com o propósito de dedicar pelo menos 6 meses. Então, eu saí de Belo Horizonte em junho de 76 e me mudei para a Bahia, né? E nunca mais retornei a Belo Horizonte, exceto para visitas anuais, né? A família, mas como residente, nunca mais. Então, morei em Salvador durante algum tempo, morei em Recife, morei em Natal, morei em Fortaleza, fui subindo, né? Passei um tempo em Belém e passei 4 anos em Manaus. E somente retornei à Bahia já quase em 80, final de 83. E aí estou pela Bahia até hoje. Aí, como se diz, a baianinha. Sim. E pelo que você falou, você veio da família católica, né? E algumas palavras descrever como é que foi esse impacto para a sua família que, de repente, você mudou de religião, esse tipo de... A princípio, eu venho de uma família numerosa e bem católica, né? Então, meu pai foi criado junto com uma outra criança que veio a ser o bispo cardeal de Minas Gerais, Dom Serafim. O pai do bispo foi padrinho de minha irmã, né? Então, estou aqui com o netinho aqui, querendo acompanhar aqui as falas. Mas... Que legal. Então, a princípio foi assim difícil, né, a compreensão, o que era a fé Bahá'í, eu tentava explicar, mas de qualquer maneira era algo incompreensível num primeiro momento. Mas depois de 2, 3 anos, eles viram, né, conhecendo outros Bahá'ís da comunidade de Belo Horizonte, né, viram que eram pessoas boas, que os princípios preconizados, né, e a própria vivência, eles viram que, de alguma forma, eu mudei minha maneira de ser, e então se tranquilizaram. Alguns anos depois, uma irmã se tornou Bahá'í. Hoje eu tenho 3 das outras irmãs participando em círculos de estudo. Então, enfim, todos próximos. Maravilha. Que bacana, que bom. Fala da tua aproximação e depois casamento com a literatura aí. Eu sei que você escreveu um livro muito interessante sobre racismo. Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Assim, quando eu me mudei para a Bahia, inicialmente, quer dizer, eu estava mencionando, eu venho de uma família numerosa, nós somos 14 irmãos, meu pai é negro, minha mãe é branca, e então uma família interracial, e dentro de casa, dentre os 14 irmãos, a gente tem todo o leque de cores, né? Todo o Pantene a gente tem lá. Então, eu sou, vamos dizer, moreno claro, como a gente costuma se chamar, né? Mas tem irmãos com pele mais escura e outros muito mais claras, né? Depois eu me casei em 83 com uma mulher branca, americana, dos olhos azuis. Então, e me mudei para a Bahia. Quer dizer, eu já estava na Bahia, mas voltei de Manaus para a Bahia, né? Até então, eu não tinha sentido a questão do preconceito. Então, eu fui sentir a questão do preconceito
já vivendo na Bahia. E, naturalmente, que me aproximei do movimento negro, que naquela época estava com bastante efervescência, todos eles na busca de reparação e de direitos, e pude entender melhor a questão racial, né, e as demandas. Naturalmente que os ensinamentos barrais trazem uma série de princípios que aclaram e que resolvem também a questão racial, né? Porque traz luz a essas questões. Então, assim, o livro que eu cheguei a escrever à época, que chama Da Senzala à Unidade Racial, foi muito mais um livro de pesquisa instigado pelo preconceito que eu passei a perceber, não só na sociedade, mas também senti um pouco na pele, vivendo na Bahia, coisas pequenas, né, mas que fazia sentido dentro da estrutura social que a gente ainda vive no Brasil, né? E isso me levou muito mais a pesquisar e querer entender, né? Então, eu comecei com uma pesquisa inicial das minhas próprias raízes, né? Então, eu fui atrás de pesquisar. Então, eu não me considero tanto um escritor, mas mais um pesquisador, né, de alguém que gosta de ir a fundo, de encontrar os documentos, de entender o porquê, aonde que começou, por que não começou, e quais foram as consequências, aí vou fazendo as anotações, e disso depois aparece um livro, mas não é um tipo, vamos dizer, de literatura muito na linha do romance, né, ou da ficção, é muito factual do ponto de vista histórico, né? Então, para mim, já adulto e tendo tomado maior consciência da questão racial no Brasil e tendo tido contato, né, com a revelação de Bahá'u'lláh, aonde traz uma série de aclarações, então eu achei que deveria explicitar algumas coisas em algum documento que pudesse ajudar a população, o próprio movimento negro, a ganhar uma nova perspectiva, não só para a resolução das questões atuais, mas ganhar uma perspectiva mais positiva do futuro. Então, assim, resumidamente, pensando no livro, né, eu encontrei, por exemplo, o registro do batistério, porque naquela época, minha avó nasceu em 1889, então apenas um ano após a abolição da escravatura. Então, embora a escravatura tivesse ocorrido um ano antes, o registro do batistério consta que nasceu Juventina Gabriela, filha da escrava Lia da fazenda Campos, em Minas Gerais, assim, assado. Então, ainda fazia referência à minha avó como filha da escrava Lia. Quer dizer, a escravidão já tinha terminado, mas os registros ainda permaneciam, porque é uma mudança natural que não ocorre simplesmente porque alguém deu uma canetada, né? E o movimento negro reclamando que aquela abolição não valeu porque, efetivamente, não mudou a condição social ou as condições de reparação da população negra que foi trazida, né, escravizada, né, e que mesmo após a abolição não gozou dos mesmos benefícios que outras populações que ainda que não vieram como escravos, mas que vieram como imigrantes, receberam certos benefícios do governo brasileiro, como, por exemplo, terras e outros benefícios que os negros que estavam aqui ou que vieram aqui, né, desde os anos 1500 até hoje não tiveram nenhum reconhecimento nesse sentido. Mas, enfim, o que tem de diferente nos ensinamentos barrais primeiro, é o reconhecimento da existência do racismo como algo perverso, né? Os escritos barrais dizem que o racismo é um dos males mais funestos
e mais persistentes, né, e que constituem um caminho, um obstáculo no caminho da paz, né? Diz que a prática do racismo é uma violação demasiado ultrajante da dignidade dos seres humanos para poder ser tolerada sob qualquer pretexto, né? Porque o racismo ele retarda as potencialidades ilimitadas, né, das vítimas, corrompe os perpetradores e desvirtua o progresso humano. Então, vai dizer que, se não houver o reconhecimento da unicidade da humanidade, ou seja, o fato de que todos nós, toda a humanidade, independente da etnia, né, da origem, da religião, seja o que for, né, se a gente não reconhecer essa unicidade, como todos nós, vindo de uma raiz comum, então a questão racial não tem uma solução. É o que Abdu'l-Bahá também, nos seus escritos, ele traz, então, duas perspectivas diferentes nessa questão. Uma, ele vai falar da beleza da diversidade e da unidade na diversidade. Então, vai falar que nós somos como as flores de um mesmo jardim, que nós somos as gotas de um mesmo mar, que nós somos as folhas de um mesmo ramo, mas depois, num nível mais amplo, caminhando já para essa visão de não ver diferenças, ele vai dizer que nós somos os raios de uma mesma luz. Então, a gente vê aqui um processo. É como se cada um de nós tem duas identidades, né? Nós estamos divididos e existe um movimento cada vez maior de identitarismo, né? Cada um buscando defender sua identidade, que está bem por um lado, né? Então, eu sou indígena, eu sou negro, eu mesmo, né? Quando a pessoa pergunta, e você, como que você se define, né? E a minha resposta, ela depende muito do contexto, né? A princípio, eu digo, eu sou ser humano, ou seja, a cor da pele não faz diferença, a minha origem não faz diferença, todos nós viemos de uma origem comum, né? Mas quando se trata, por exemplo, de um discurso relacionado com a identidade e a questão do preconceito, então eu me identifico como negro, muito mais, é uma posição muito mais política, não político partidária, mas de uma tomada de posição no sentido de reconhecer que existe disparidades que necessitam de políticas públicas para fazer as correções, né? Assim como outros amigos identificam, não, eu sou indígena, né? E assim sucessivamente, né? Então, mas essa é uma identidade secundária, ela, naturalmente, que traz algumas características, traz elementos de cultura, né, de raiz, vamos dizer assim, e é bom, né? E o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, né? Ainda que a gente fale de 3 grandes matrizes, né? A europeia, a africana e a indígena, do ponto de vista genético, o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. Tem que lembrar que, por exemplo, os portugueses, ainda que a gente fale que são europeus, e são, naturalmente, aquela área toda de Portugal e Espanha foi colonizada, quer dizer, nos tempos idos, né, há milhares de anos, por outros povos que não eram europeus, né? Então, a gente tem povos vikings que transitaram por ali. Depois, no tempo da civilização islâmica, desde o século VI, né, toda a região da Portugal e Espanha, né, foram basicamente islâmicos, né? As próprias grandes navegações foram possíveis graças aos inventos e descobrimentos islâmicos, embora a gente, na literatura
brasileira, né, e ocidental, de uma maneira geral, a gente não reconheça isso, né? Mas é assim, as primeiras universidades, tudo, foram graças à civilização islâmica. Então, assim, grande parte da genética dos portugueses vieram desses outros povos, incluindo parte da África e parte quer dizer, o Maghreb, né, toda aquela região do norte da África, que também eram povoados por povos judeus e diversas outras populações que vieram de outras áreas. Então, o Brasil recebe, vamos dizer, o que a gente está chamando de uma carga genética europeia, mas que ela vem de diferentes raízes, né? E assim, simplificando, todas as teorias, né, das migrações humanas voltam para a África, né? Então, as primeiras populações teriam saído da África, e aí tem diversas teorias, né? Umas que dizem que, então, as populações migraram, né, através do Estreito de Bering, e depois, aí, então, uma corrente foi para a Ásia, outra corrente veio para a Europa, e daí para a América do Norte, depois desceu para a América do Sul, mas existem outras correntes que comprovam também que, por exemplo, existe uma corrente polinésia malaio, em que povos teriam migrado diretamente para a América do Sul, né? Enquanto uma geneticista brasileira, agora mais recente, né, agora desde os anos 2000 para cá, especialmente com as pesquisas no Piauí, né, na Serra me fugiu aqui o nome, mas que encontrou mais de 1.300 diferentes objetos e registros que mostram que populações africanas atravessaram também diretamente o mar e vieram para o continente sul-americano, né? Então, a gente tem diferentes correntes migratórias, mas todas falando de uma única coisa, né? Ou seja, a origem de todos nós é uma origem comum, que teria surgido na África, né? E depois cada população, então, foi, através dos tempos, ganhando sua característica, etc. e tal. Mas, enfim, o livro trata um pouco disso também, né? O livro da Senzala, a Unidade Racial, justamente dizendo que, ok, nós viemos, então, de um passado escravagista, né? Mas o nosso destino é outro, né? O nosso destino é a unidade da humanidade, onde cada população vai poder contribuir com sua cota parte com aquilo que conseguiu desenvolver ao longo de milênios, e que isso é uma contribuição especial que cada população, que cada cultura poderá aportar a essa nova civilização que está nascendo, justamente com a vinda de Bahá'u'lláh. Então, só para citar, por exemplo, eu separei aqui um trechinho, não sei nem se eu vou encontrar, mas Bahá'u'lláh fala, por exemplo, da população negra. Ele compara a pessoa da raça negra, ou da etnia negra, ele diz que é comparada com a pupila negra do olho na qual se vê envolvida pelo branco, mas que nessa pupila se vê o reflexo daquilo que se encontra diante dela, e é através dela que a luz do espírito se irradia. Então, isso traz algumas reflexões interessantes, porque a pupila do olho, primeiro de todos nós, a pupila é preta, né? Pode estar. E ele compara a raça negra com essa pupila do olho, que é através dela que a luz do espírito se irradia. Então, assim, parece que, me parece, né? É algo que a gente tem que ir meditando, refletindo, vendo aquilo que está acontecendo, que já aconteceu, e ver as possibilidades do futuro. Mas me parece que aqui Bahá'u'lláh está dizendo que a população negra tem essa capacidade também de ver
as coisas de uma maneira diferente, e que esse olhar traz uma contribuição especial ao todo, né? Enfim, então esse foi o livro da Senzala, A Unidade Racial. Legal. Surgiu num momento em Muito que bom. a gente Talvez tinha pouca algum, literatura, mas é isso. talvez algum dos amigos queira fazer alguma pergunta. O Leozinho tá, O Léo levantou a mão o aí. Léo tá, mas não sei se foi de propósito ou acidental. Você consegue ligar o microfone, Léo? Então, manda ver. Você me escuta, Sim, Max? Que bom, graças a Deus. Querido Max, eu queria perguntar para o querido Gabriel sobre a diversidade. Ele falou uma palavra que é miscigenação. Brasil, maravilhoso. Esse grandioso Brasil territorialmente, e a grandiosidade do Brasil é a mistura. Essa mistura, aí eu pergunto para o querido Gabriel, né? Antes aqui, fazendo uma lembrança a ele, que ele citou prazerosamente para mim o Piauí, né, que eu sou de lá, e essa citação da pesquisa é na Serra da Capivara, que fica Isso. em São Raimundo Nonato, fronteira, não é, com a Bahia, né? Eu acho mais ou menos fronteira com a Bahia. Muito linda essa pesquisa e eu fiquei muito contente a citação, viu, Gabriel? E a minha pergunta é a seguinte: o Brasil, com toda essa mistura, você acha que ele hoje poderia se considerar nossa mistura como não exemplo, exemplo é muito forte, mas como uma indicação dessa unidade na diversidade prevista por Bahá'u'lláh e trabalhada pelos Baha'is? Com certeza, isso é reafirmado, inclusive, pela Casa Universal de Justiça. Ela escreveu, né, em várias oportunidades, dizendo e perguntando ao mesmo tempo, afirmando e perguntando, né, dizendo qual outro país poderia refletir tão bem ou melhor essa visão da unicidade da humanidade, senão o Brasil, né, com essa diversidade de povos que aqui vieram e que se integraram, né? Então, o Brasil representa isso, né? E nós temos esses elementos. Mas, por outro lado, a gente também tem que cuidar um pouco, porque nós estamos caminhando não para o reconhecimento da beleza da diversidade, mas para um caminho de identitarismo muito forte, que chega a separar as pessoas. Então, uma coisa é a gente reconhecer o diferente, não é? Mas sem, e naturalmente, cada cultura aporta, mas sem criar nas linhas divisórias uma barreira, um muro, né? Que não seja, vamos dizer, uma coxa de retalho, né? ou várias casas separadas com muro, né? Então, essas fronteiras precisam estar abertas e se comunicar, como assim tem sido na história, né? Para que a gente possa realmente refletir não só a beleza, mas também a unicidade da humanidade aqui refletida no povo brasileiro. legal. Obrigado, Gabriel. Uma canção agora. Quem? Bia, Léo, quem pode agora? Uma... Desculpe. Uma canção com alma. Léo? Eu acho que o Léo está se preparando. É você, né, Léo? Você me ouve? Você me ouve, querido? Sim, sim. Sim. Eu queria, então, o violão tá bom, meu som. Espero que vocês estejam me ouvindo sem muita interferência aqui da nossa dificuldade sonora, né? Mas eu gostaria de voltar lá atrás, quando o querido Gabriel falou sobre a estranheza de algumas pessoas, que geralmente existe quando a gente se declara Bahá'í, especialmente um jovem, né? E um querido amigo, ele fez uma canção retratando essa nossa realidade. E gostaria aqui de fazer uma menção honrosa
ao querido, como eu chamo ele, meu Deus do céu, Carlos Alberto Carreiro. Carlos Carreiro. Maravilhoso. A poesia dele é a seguinte: falaram que não acreditam, devo estar mentindo, eu não sei amar. Falaram que tanta pureza causa estranheza, devo disfarçar. Falaram que não há bondade, tudo é falsidade, o amor é ilusão. Falaram que Deus não existe, eu fiquei tão triste, chorei muito então. Meu Deus, por que tanta frieza, tanta incerteza, tanta podridão? Será que este povo errante sairá um dia desta escuridão? Será que o amor que inebria tocará um dia nestes corações? Porque assim é muito triste, o amor não mais existe entre as multidões. Será sou eu que tenho sorte, pois me sinto forte sem me corromper. Seguindo sempre em linha reta, alcanço a minha meta e vou dizer por quê. Será que a verdade eterna dos livros sagrados não vai vigorar? Pois Deus tem sempre prometido que no final dos tempos Ele voltará. E hoje eu digo com certeza que Ele já veio, vamos pesquisar. Porque o ancião dos dias, tanto esperado, é Bahá'u'lláh. Será, meu Deus, por que será? Será, sou eu que tenho sorte, pois me sinto forte, sem me corromper. Seguindo sempre em linha reta, alcanço a minha meta e vou dizer por quê. Será que a verdade dos livros sagrados não vai vigorar? Pois Deus tem sempre prometido que no final dos tempos Ele voltará. E hoje eu digo com certeza que Ele já veio, vamos pesquisar. Porque o ancião dos dias, tanto esperado, é Bahá'u'lláh. Porque o ancião dos dias, tanto esperado, é Bahá'u'lláh. Maravilha, muito bom. Bia, quer emendar uma canção também? A gente já está caminhando para o fim do programa, né? Já faz a saideira aí. Eu vou cantar Elixir Sagrado, um samba. Me ensina, Senhor, a viver o seu amor. Me queima a razão, santifica o meu coração. My beloved me chama, posso sentir no coração. Tic-tac meteórico, suave é sua canção. Invade meu ser um corpo adocicado, sim. My love é seu amor em mim, sendo injetado. É um elixir sagrado, é um elixir sagrado, é um elixir sagrado. Esse amor assim, assim me deixa animado, embriagado. Ser humano, ser alado no amor assegurado.
elixir sagrado, é um elixir sagrado. Me ensina, Senhor, a viver o seu amor. Me queima a razão, santifica o meu coração. My beloved me chama, posso sentir no coração. Tic-tac meteórico, suave é sua canção. Invade meu ser um torpor adocicado, sim. My love é seu amor em mim, sendo injetado, é um elixir sagrado, é um elixir sagrado, é um elixir sagrado. Esse amor assim, assim, me deixa mole, mole, embriagado. Ser humano, ser alado, no amor assegurado. Voa, voa sem parar, alazão animado pular. É um elixir sagrado, é um elixir sagrado. Esse amor assim, assim. Muito bom, obrigado, Bia. Maravilha. É isso aí, falando um pouquinho desse samba. E o samba, vocês sabem que só o brasileiro faz samba, né? É um privilégio nosso. Mesmo se você souber ler partitura de qualquer parte do mundo, na hora de quebrar, não quebra. Vai ali, aí esse ritmo, né, que vem da cultura negra, maravilhosa, espetacular, né, a melhor do mundo, realmente, eu costumo dizer que realmente a raça negra é extraordinária. Ela tem umas coisas que Deus deu, que são as melhores vozes, o samba e a alegria de viver. Meu Deus. Então, assim, é muito bom ser brasileiro nesse caldeirão de pessoas, de etnias, de sons, e termos a certeza que só existe um Deus, que somos todos filhos desse único Deus, que somos a criatura, que fazemos parte do jardim encantado que ele criou, onde nós, no mínimo, temos que ser muito agradecidos a ele por ter nos criado tão diferentes, tão maravilhosos e, ao mesmo tempo, tão interdependentes. Então, assim, graças a Deus que nós encontramos Bahá'u'lláh em vida, é qualquer coisa assim, é um presente que a gente não faz nem ideia, nem um milímetro do que é isso, que nós somos agraciados, com certeza não por merecimento nenhum, que nós seres humanos somos muito, né, complicados. Então a gente vai pela misericórdia divina. Então, graças a Deus, na infinita misericórdia, ele nos permitiu conhecer a sua linhagem de mensageiros maravilhosos, né? Nós não, costumo dizer que nós, Baha'is, ficamos com o bolo completo, nada de um pedaço só da história. Por que isso? Isso não é bom para ninguém. Nós somos gulosos, a gente fica com todos os mensageiros e seguimos ao mensageiro de Deus, ao verbo de Deus, unidos e felizes. Legal, Bia, obrigado. Alguém mais quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Bom, eu agradeço o convite, espero estar presente aqui para ouvir novas pessoas e continuo à disposição dos amigos.
Obrigado, Gabriel. Realmente foi maravilhosa a tua participação, muito rica, né? Muita história, muito bom te ouvir. Obrigado pela tua participação mais uma vez. Ruanguês, Peninha, alguém quer fazer algum comentário? Eu queria dizer para o Gabriel que realmente eu tenho um carinho imenso por ele, pela família dele, pela família toda, né? Graças a Deus que Deus nos uniu há muitos anos atrás na Bahia. Isso. Então, para os que não sabem, eu trabalhei com a esposa dele na mesma escola americana da Bahia e eu dava aulinha para o filhinho de Gabriel. Isso. A Escola Americana da Bahia. E ali desenvolvemos esse carinho imenso que eu tenho por eles. São pessoas realmente maravilhosas. É recíproco. Beleza. Querido Márcio, querido Alguma Márcio, coisa? me ouve? Querido Márcio, me ouve? Sim, sim. Eu Sim. também queria aqui fazer minha participação final, na minha fala, agradecer a participação dos amigos presentes aqui, na Alma da Canção, em especial o Gabriel, e aprendi muito consigo, viu, Gabriel? E quero dizer que nós, lá do Nordeste, nós temos esta característica indígena, essa mistura, os caboclos, especialmente no Maranhão, no Piauí, Ceará, a gente tem cada lugar tem sua particularidade, mas essa vivência, essa diversidade, como você bem falou aí, nós não podemos esperar, apesar de que a gente luta pela unidade da diversidade, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do identitarismo, porque é muito perto uma coisa da outra, e ao mesmo tempo muito longe. Então, o que nós, Barrais, trabalhamos pela unidade na diversidade, mas a gente aceita com perfeição essa ideia da identidade, porque identidade, eu acredito assim, que é como você disse ainda há pouco, nós, quando a gente se encontra com o Bahá'u'lláh, a gente não é convertido, a gente se identifica. Ou seja, Bahá'u'lláh nos criou dessa forma, e olha, nossos pais ajudaram, educaram, e olha, num dia determinado lá você vai conhecer Bahá'u'lláh. Então, esse encontro gera essa identificação. E essa identificação é que a gente trabalha para viver a unidade na diversidade. Então, mas o identitarismo é bem próximo. Convém sempre separar uma coisa da outra e, ao mesmo tempo, misturar uma coisa com a outra, sempre com o devido cuidado. Então, eu quero aqui agradecer muitíssimo a presença de Gabriel, e eu tenho certeza que nós aqui estamos sempre a aprender, não é? Essa a nossa ideia. Falar de poesia, de música, levando os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Gratidão ao querido Marcos, à querida Bia. E é isso. Muito obrigado por vocês todos estarem conosco. E uma boa noite para todos vocês, queridos. Obrigado. Obrigado. Peninha, você quer falar alguma coisa? Eu só agradecer, né? Só agradecer poder participar de um grupo tão bacana, de um grupo tão poeta, de um grupo tão, né, cheio de informações tão importantes para a vida da gente, né? Eu estou aqui só aprendendo, né? E agradeço muito as palavras de todos vocês, que isso é um ensinamento muito grande. Valeu? Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado de coração. Obrigado, Peninha. Bom, desejar uma ótima semana para todos. E daqui 15 dias a gente se vê de novo aqui, né? Agora a gente optou por fazer o programa quinzenal. Então, passo para o Gabriel, se ele quiser fazer alguma consideração final, e aí a gente encerra. Não, uma alegria estar com vocês, agradeço o convite. Naturalmente, esse
é um tema importante, não só para o Brasil. A gente vê o mundo cada vez mais se dividindo por questões étnicas, por questões religiosas, por quaisquer questões, né? E a gente deve caminhar no sentido oposto. Primeiro, reconhecendo as dificuldades, mas que elas têm solução, né? Reconhecendo que a gente pode dar um passo no sentido da superação, sem, vamos dizer, nos desfazer daquilo que é uma parte de nossa cultura, né? Naturalmente que algumas coisas, pouco a pouco, se elas não estão alinhadas com essa visão da unicidade da humanidade, naturalmente que elas precisam de encontrar outro espaço, né? Mas todo movimento da humanidade é em direção à sua unificação, né? No sentido das questões climáticas, né? E de encontrar soluções para isso, nas questões econômicas, né? Na questão do nacionalismo exacerbado, né? Então, o nacionalismo é importante, claro que é, mas um nacionalismo são, né? Que não se sobrepõe a essa ideia da cooperação, do entendimento entre as partes, né? O corpo humano é um só, né? Então, nossa humanidade também é uma só, e a gente precisa de encontrar a forma de expressão e a forma de sistemas que reflitam essa visão. Então, muito obrigado pelo convite. Aqui sempre estarei à disposição dos amigos. Nós que agradecemos, querido Gabriel. Muito Valeu. obrigado. Então, queridos, encerramos aqui hoje. Novamente, uma ótima semana para vocês. E nos vemos daqui 15 dias, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos. Valeu, muito obrigado, Valeu. muito obrigado. Eu estava esperando o Gabriel cantar aquela música.